E aí pessoal, eu sou Felipe Ascenso Seuanes, psicólogo, e quem é você? Por meio de mais um vídeo aqui, eu vou falar sobre o burnout. Como identificar e lidar com a síndrome do esgotamento profissional. Basicamente, eu vou falar aqui sobre 4 pontos principais. Um pouco sobre o que é o burnout, o que ele é na experiência de quem passa por ele, é o primeiro ponto. Um segundo tópico que vai ser acerca das diferenças entre o burnout e outros transtornos na área da saúde, como o estresse, por exemplo. E um terceiro ponto será os sinais e os sintomas. E, por fim, eu também vou falar como que você procura ajuda, desde o modo como procurar ajuda e quando procurar essa ajuda também. E encerraremos o vídeo. Curta, compartilhe, comente, não deixe de fazer perguntas aí nos comentários e solta a vinheta, produção. Então, pessoal, o que é o burnout? Algumas pessoas chamam até de burnout. O que é essa experiência relacionada a esse diagnóstico aí que algumas pessoas têm? Muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho ou muitas vezes saindo de alguma experiência laboral. Bom, a síndrome do burnout, ela significa um esgotamento na experiência da pessoa. Ela se sente estressada, ela perde o significado, o sentido nas atividades que ela está fazendo. E também esse tipo de esgotamento, ele causa uma certa exaustão mental, emocional e física. Para compreender melhor esse fenômeno, eu vou trazer aqui, para que a gente possa aprofundar nesse vídeo, a perspectiva da psicanálise junguiana e da fenomenologia existencial como um método de observar esse fenômeno. O Carl Gustav Jung, neste primeiro tópico ainda sobre o que é o burnout na perspectiva da psicanálise junguiana ou psicologia analítica, é importante que tem um livro do Jung que ele publicou, na verdade, publicaram para ele depois que ele já havia morrido, que é o Memórias, Sonhos e Reflexões. E ele inicia esse livro dizendo que eu sou o inconsciente que se realizou. O burnout, basicamente, ele é um problema no complexo egóico. É um problema no eixo ego-self. O ego, que seria a parte, e o self, que se relaciona e se associa ao todo. Então, na tua organização, ou mesmo em qualquer corpo, você tem a relação entre a parte e o todo. O self, ele sempre se associa a todas as nossas potencialidades. Então, tudo aquilo que devemos ser, que está num alto nível de exigência, de performance, e vai nos aproximando do que deveríamos num plano mais ideal, envolve esse self. Esse self, basicamente, é o sentido pelo qual o ego, que é o nosso corpo, caminha ao longo da vida, com essa tentativa de se integrar ao self. O ego tem essas exigências de perfeição e performance que vêm do meio externo e que vêm de suas próprias dores, enquanto o self, ele fala sobre o sentido que aquela pessoa, junto com seus pontos fortes, junto com as suas características, de fato pode ser. É o que de fato ela pode realizar. No entanto, nessa vida, nós precisamos sempre integrar as características que o ego aceita e não aceita nele mesmo. Muitas vezes, esse ego ele se desconecta ou se conecta melhor ao self. Quando nós nos sentimos parte de um propósito, parte de um grupo, muitas vezes, parte de um objetivo estratégico, de um determinado negócio em uma empresa, nós estamos apontando e estamos nos sentindo mais próximos deste self mesmo, que ele é mais inconsciente em nós. O ego é uma ilha no meio da consciência, enquanto o self, ele compreende todo o oceano, a parte macro. E psicologicamente, na psicanálise,
essa relação entre o eixo ego-self, ela se desconecta, e aí nós temos o chamado burnout, quando a pessoa ela sente que ela perdeu um pouco do propósito, do significado das atividades que ela está exercendo e performando. Bom, então para finalizar esse ponto do que é o burnout, na fenomenologia existencial, é muito importante a descrição da experiência da pessoa. Quanto mais ela descreve a experiência desse tipo de esgotamento, mais ela consegue se apropriar da experiência, e também ela consegue enxergar e atribuir e dar nome a uma ação e encontrar um significado. Isso é importante também em outras abordagens. Tem estudos sobre a atenção na neurociência, onde você tem aqueles estudos onde você estimula, né, alguns neurônios, algumas regiões neuronais em peixes, por exemplo, e quando eles têm o processo de dopamina, de continuar ir buscando e buscando e fazendo, eles continuam nadando mesmo em um aquário fechado. Quando eles se estressam, se esgotam, eles, mesmo com energia, eles parece que ficam parados. Isso é um experimento, um modo de abordar, né, as questões associadas ao estresse. Bom, vamos para o segundo tópico, já que eu toquei um pouco nesse assunto do estresse. O estresse e o burnout. O burnout, ele envolve uma situação onde o desgaste, ele passou do ponto de tal modo em que a pessoa ela se esgota e ela já não está mais apta a exercer as atividades que ela até então estava exercendo naturalmente. O próprio estresse, ele já implica numa perda de sentido e tem um estresse, uma carga biológica. Os seus rins, nas adrenais, eles também liberam cortisol, e uma série de coisas acontecem no corpo com o próprio estresse. O problema é que no burnout, essa desconexão entre o propósito, ela é tão abrupta, em todas as áreas a pessoa se sente esgotada. Então ela para de enxergar o seu propósito, ela abandona as situações, ela acaba não aparentando ter uma reação emocional muitas vezes, mas por dentro ela é como se queimasse, é como se ela se esgotasse, travasse. E cada pessoa pode ter uma reação específica, e isso implica num tratamento também personalizado e específico para os sintomas. Então, aparece o estresse no burnout. No entanto, o burnout ele é muito maior em termos de impacto na vida da pessoa do que o estresse, porque o estresse, a pessoa ela pode se estressar no trabalho e ela tem aquelas chamadas válvulas de escape em outras áreas, né? O burnout ele impacta o trabalho e ele é muito mais associado ao ambiente profissional do que o estresse pura e simplesmente. O estresse ele pode ter prazer no estresse, tem pessoas que gostam do estresse, que se acostumam com o estresse. Um burnout não é possível isso, não é possível você ficar manejando o estresse. A gente vai contar um pouco no próximo tópico, um pouco mais sobre esses sintomas, ok? Os sinais e os sintomas do burnout. A primeira coisa que nós observamos é a sensação de cansaço extremo. Existe também um distanciamento emocional de muitas situações. Por exemplo, situações que antes a pessoa fazia, ou ela se afetava muito, ficava com medo, ou ficava muito afetada emocionalmente, parece que ela se distancia. As consequências lá que controlavam ela dentro do trabalho parece que não surtem mais efeito. Há uma constante sensação de ineficácia da pessoa. Esse sintoma ele não é tão visível, mas ele é presente. O maior problema do burnout é que ele vai distanciando a pessoa do contexto, do macro, do mundo a seu redor. E as questões e as dores do ego aumentam. E a pessoa ela se sente sem função, sem utilidade. Para algumas pessoas, essa sensação de inutilidade, ela ocasiona uma despersonalização. É como se ela não se reconhecesse mais.
é como se houvesse ali uma quebra na identidade, tanto naquilo que ela produzia, porque já não produz tanto mais ou do mesmo modo naquele momento, então ela já não se reconhece. Existem algumas frases que nós associamos muito ao trabalho, ao ambiente profissional, e essas frases muitas vezes elas estão imbuídas de valores, de atitudes, de princípios. E quebrar com esses princípios pode doer tanto quanto, ou até mais do que a própria questão do estresse em si mesmo. Vamos para algumas estratégias do enfrentamento. Você aí que está passando por burnout, veja, as estratégias de enfrentamento sobre o burnout, elas passam por um autoconhecimento. Ninguém vai buscando isso, né? Mas eu posso começar falando sobre o autoconhecimento como uma primeira estratégia. Esse autoconhecimento, ele envolve tudo aquilo que você sabe sobre você. E tudo aquilo que envolve a tua história de vida, seu contexto, coisas que são peculiares e singulares a você mesmo. Técnicas de alguma introspecção e também uma análise do seu conteúdo onírico dentro da psicologia analítica, dos seus sonhos, podem falar um pouco sobre seus desejos e você pode conhecer um pouco melhor sobre esses desejos. E pode ser um caminho para que você entre em contato aí com esse self, ou atividades onde você sabe que encontrará um significado e um sentido. Isso pode começar pelo seu autocuidado, por exemplo, e também uma agenda mais equilibrada dentro das áreas da vida que você percebe que são seus pontos vitais, pontos que te nutrem e te dão saúde. A segunda estratégia no enfrentamento do burnout são alguns exercícios existenciais. Um deles é acerca do significado. Você observar que as coisas, as experiências vividas, elas têm um significado atribuído por você. E dentro desse significado da existência, algumas palavras e alguns conceitos surgirão aí que estão no seu inconsciente pessoal, que por meio do autoconhecimento, que veio no primeiro lugar, ele aparece. Então, esse significado da sua existência, ele pode ser encontrado basicamente nas ações que você alinha com esses valores que você vai resgatando, do porquê que você estava trabalhando, porquê que você faz o que faz, porquê que você existe, para onde você vai. São perguntas que podem te ajudar muito nesse significado existencial. E também a busca por uma maior integridade, que é ser quem você quer ser. E nesse sentido, o burnout ele consegue recobrar com bastante tranquilidade quando ele tem esse significado, esse sentido existencial, e vai buscando isso dentro do seu projeto, do seu trabalho de autoconhecimento. E um ponto principal também, que é já um outro ponto aí desse enfrentamento, que é o ambiente, essa seara de ambiente de trabalho e também vida pessoal, profissional, porque se valoriza bastante o workaholic, aquela pessoa que não abre espaço para outras atividades a não ser o trabalho, e basicamente nós estamos cada vez mais tendo que trabalhar mais, de algum modo ou de outro. A vida ela é um trabalho em si, é um trabalho se manter, viver. O trabalho ele é diferente do emprego. O emprego ele pode pagar suas contas, mas o trabalho basicamente é aquilo que você faz logo ao abrir os olhos, e desse modo você pode perceber que o significado do trabalho para você às vezes pode estar ocupando espaço demais na sua agenda, por conta do significado que você atribuía e que se perdeu durante esse burnout, durante esse esgotamento das suas capacidades físicas, mentais e tudo mais, de consciência também. Bom, e também falar um pouco sobre as conexões autênticas, né, como é importante que no trabalho você está sempre vestindo uma persona, e muitas vezes essa saída da persona ela pode auxiliar bastante no encontro autêntico, e isso pode proporcionar um alívio para que você possa se expressar e conseguir obter um apoio emocional e fortalecer sua própria resiliência, muitas vezes, sentindo que não está sozinho.
Quando buscar ajuda, afinal? Quando esses sintomas aparecerem, principalmente quando houverem sintomas físicos, quando isso impactar, esse tipo de transtorno te impactar efetivamente no teu trabalho e na sua vida, considere buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo. A psicoterapia, dentro de várias abordagens, pode ser muito útil. Qualquer uma abordagem tem um caminho próprio e uma metodologia para buscar uma remissão de sintomas. Então, busque um vínculo com o profissional, que seria o mais importante nesse momento, e principalmente para você que sofre de burnout, um setting preparado onde você sinta um lugar, um ambiente de descompressão, um ambiente onde você se sinta seguro, autêntico e que faça sentido para você. Tem que fazer sentido, né? Bom, entender o burnout através dessas perspectivas pode oferecer uma visão mais aprofundada e pode impactar significativamente seu tratamento e surgir a partir desse vídeo várias perguntas. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar, deixar suas perguntas aí no canal. E para mais conteúdos como esse, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos aqui e até a próxima.